Mais um sábado estamos aqui para adorarmos o Senhor e eu quero lhe pedir, aceita a nossa adoração a Ti. Nós sonhamos em adorarmos o Senhor não só por um sábado, por um mês, por uma vida, mas por toda a eternidade, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Tenho um pedido em minhas mãos. Vamos orar também pelo Evandro Franco de Lima, de Pitanga. Ele está com depressão. Vamos nos colocar de joelho e orar também pelas pessoas enfermas da nossa igreja, não somente pela saúde, mas também pela saúde espiritual e por algo mais que ainda não conhecemos. Vamos colocar de joelho. Querido bom Deus, queremos lhe pedir, Senhor, as suas bênçãos sobre nós. Que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, a cada enfermo de nossa igreja. Abençoe também o Evandro e outras pessoas também que estão com depressão. Que o Senhor possa estar com eles, abençoá-los, que o Senhor possa dar a eles a cura e que eles possam aceitar a sua cura, Senhor. Que o Senhor fique conosco hoje nas programações da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias, sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. E eu vou pedir aos irmãos que deixem a Bíblia aberta em Daniel. Eu vou ler diversas passagens na tela que vai aparecer aqui, mas é sempre melhor ler na Bíblia, então se está numa passagem aberta, você vai acompanhando pela tua própria Bíblia aí. Hoje é 22 de outubro, eu quase falei de 1844, mas não é. Há 172 anos, a igreja, que não era adventista do sétimo dia, mas era um movimento adventista, eles aguardavam Jesus voltar, e esse dia Jesus não voltou como eles imaginavam. Eles leram o texto que nós vamos ler agora aqui. Daniel 8,14 diz o seguinte, Daniel 8, verso 14. E ele me disse, quem disse? O anjo, disse a quem? A Daniel. Diz assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Lógico que a passagem não foi a única que eles leram várias, eles estudaram bastante, mas pegando esta passagem, eles entenderam que quando passasse 2.300 anos, determinada data, Jesus voltaria e eles fizeram um cálculo que dava certinho, 22 de outubro de 1854. Quando a gente escuta a história assim, a gente pensa, puxa vida, que pessoal com falta de capacidade de estudo para não notar que não era essa data. Mas irmãos, se você for estudar o que eles estudaram, você vai dizer assim, eles são gênios. Porque eles estudaram a Bíblia de tanta profundidade que conseguiram dizer até o dia. Eles estavam errados num fator, mas não estavam errados em tudo. A profecia eles estudaram certo, eles só erraram porque eles entenderam que santuário que aqui aparece é o planeta Terra e sendo purificado eles entenderam Jesus volta. Eles erraram nisto, mas o restante eles acertaram. E esta informação ela faz parte dos ensinamentos da Igreja Adventista do sétimo dia e nós precisamos compreender bem esse texto. Raramente a gente conversa sobre isso. A gente sempre ouve o título e acabamos não conversando. E hoje eu quero conversar com vocês. Já li isso aqui e nem vou ler de volta. Eu só vou ficar aqui até 2.300 tardes e manhãs. Eles leram isso aqui e ficaram impressionados. Olha, Daniel ele não entendeu a profecia. Então, aqueles que iniciaram a nossa igreja, os pioneiros, eles também não entenderam. E Daniel também não entendeu. E ele queria entender direito. E diz o texto ali em Daniel 8,16, quiser ler direto na tua Bíblia, diz, e ouvi uma voz de um homem entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. É o próprio Daniel, é Gabriel, né? Ele clamava a Gabriel para explicar, eu não estou entendendo. E diz ali em 8,27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do meu rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele chegou a ficar doente, ficou fraco
de preocupado. Ele recebeu uma visão, 2.300 tardes e manhãs, o que é isso? Veja, se você não entende tudo disso, fique tranquilo, porque nem Daniel entendia. E ele precisava de uma explicação, ele pediu uma explicação. Diz aqui então que Daniel, ele descreve o retorno do anjo Gabriel com o objetivo de fazer Daniel entendido a respeito da visão. Ele fala isso. Em Daniel 8 e Daniel 9, eles acham conectados. Você precisa dos 2 capítulos para entender o que nós estamos falando nesse versículo. Que sendo que o segundo, no caso 9, ele é a chave para desvendarmos o mistério das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, verso 3, diz o seguinte: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos, com jejum e sacos de cinza. Ele estava tão preocupado que ele fez tudo o que sabia. Sacos de cinza, ele vestia uma roupa simples, bem simples, e jogava cinza nele mesmo, como se dissesse: Senhor, eu estou assim porque quero que o Senhor me ouça. É uma sequência, algo a mais, não só o jejum e oração. O que queria Daniel entender? Daniel 9,17, ele queria entender: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ele diz: eu não estou entendendo, me diga, o que é esse santuário que o Senhor está falando? O que é? Daniel 9, 21 e 22 diz: falava ainda na oração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou, e à hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Eu vou dar uma pausa aqui nessa explicação para ir em outra explicação. Ele estava orando e o anjo Gabriel apareceu rapidamente para ele. Só para você entender que quando a gente ora a Deus, se necessário for, Deus envia o anjo lá das cortes celestiais para vir até nós. E não dá para você calcular que velocidade um anjo desse faz para chegar a tempo, mas ele ouve a tua oração. E estava ouvindo a oração de Daniel, que estava ali angustiado. Daniel 23 diz: 9:23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu ouvi, para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa que entende a visão. Daniel 8,14, que fala: até as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na verdade, se nós lêssemos só isso, para nós seria só uma frase. Precisa de explicação. E Daniel, que não tinha o resto, porque nada ainda se ia revelado a ele, ele estava ficando extremamente preocupado. Ele quer saber: o que faço? Recebi a informação. O que faço com essa informação? Então nós vamos analisando. O próprio Daniel entendeu parte disso, e depois os estudiosos da Bíblia que vieram nos anos de 1800 estudaram isto. Diz lá em Gênesis 1:5: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Então faça a ligação, se luz é dia e trevas é noite, e em seguida diz houve tarde e manhã, significa então que nós temos aqui a manhã é dia e a tarde é a noite. A gente costuma separar em noite, manhã e tarde, que na verdade seria até mais amplo, né? Seria noite, madrugada, manhã e a tarde. Mas assim, quando você estuda a Bíblia, diz tarde e manhã, isso quer dizer um único dia. Ok? Um dia inteiro. Está ali em Gênesis falando isso. Então, tarde, noite, manhã, dia. Segundo o número de dias em que eu vou voltar um pouquinho aqui, irmãos. É só para você entender também aqui, é o outro assunto que temos, que é a questão do pôr do sol, né? Biblicamente, o dia começa quando anoitece, e não quando amanhece. E não também à meia-noite, como disseram. Biblicamente, começa ao pôr do sol. Começou a noite, começou outro dia. Agora sim, voltamos ao assunto em Números 14:34. Diz: segundo números dos dias em que os espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano.
levantarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Lendo o texto, você entende. Em profecia, um dia quer dizer um ano. Só em profecia, irmãos. Presta bem atenção nisso. Porque alguns dizem que o mundo foi criado em 7 dias e, portanto, foi 7 anos. Não é. O mundo foi criado em 7 dias. Porque isso não é uma profecia, isso é um fato. Agora, profecia, aí é diferente. Então, olha lá. Um dia é um ano profético. 2.300 tardes de manhã são 2.300 dias. Portanto, 2.300 dias são 2.300 anos proféticos. Ficou fácil. Mas faltou alguma coisa agora. Eu preciso saber quando começa. Quando que eu começo a contar isto? Então, olha só, mas ainda tem mais informação. Que porção dos 2.300 anos, mencionada na visão, foi determinada aos judeus? Ouça, aos judeus. Tem uma parte que nos interessa. A parte judeu também nos interessa, para entendermos a profecia. Mas tem uma parte que é só para os judeus, na sequência da história. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantas semanas é o povo? 70. E aí nós vamos voltar a fazer algumas contas. 70 semanas determinado ao teu povo. Quando disse o anjo que deveria começar as 70 semanas? Quando deveria começar a semana? Daniel 9:25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ó, presta atenção porque quase sempre a gente esquece isso. A gente consegue entender o final, porque a gente escuta muito do final, mas não consegue entender o começo. O começo é quando foi dada a ordem para edificar Jerusalém. Até quando? Até o Messias, o ungido. O príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão. Mas os tempos angustiosos acontecem. Então veja lá, olha. Quando você estuda a história da igreja, lá no início, se você for profundo no estudo, você vai ver que eles não falam 22 de outubro de 1844 de cara. Eles falam outras datas. Várias outras datas. Não, eles estavam certos em várias coisas, errados quando começou. Porque eles começaram o decreto de Círio, no decreto de Dário. Mas o decreto para ser analisado é o decreto de Artaxerxes, o longânimo, rei da Pérsia, que expediu no 7º ano o seu reinado no outono de 457. Que parte do ano? Em outono. Então, a partir desse decreto, você sabe que deveria sair, então, o povo. Diz lá em Esdras 7, 11 e 13. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ele deu a ordem. Quando? Em 457 a.C., no mês de outono. Quando ele diz a ordem, lembra a ordem que eles iam reconstruir o templo e toda aquela história com os reis, que por isso até que Daniel estava angustiado, que ele queria saber quando é que a gente vai ser liberto dessa escravidão, dessa pressão. Queremos viver novamente em Jerusalém. Quando ele diz isto, quando dada essa ordem, começa a contar as 70 semanas. Esdras 7, 8 e 9, 7 e 8. 7, versículo 7 e 8. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, do 7º ano, que daí dá a data pra gente, do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Aí você começa a ter datas. E quando é a data desse rei? Eu vou na história. E na história eu acho esta informação. Quando é? 457. Ordem da reconstrução do templo de Jerusalém, que foi no outono de 457. Está lá. 70 semanas são determinadas ao teu povo. Então agora eu descobri que as 70 semanas estão dentro das 2.300 tardes de manhãs e sei quando começa. Na ordem que o rei deu. E quando foi essa ordem? 457. Ok? Veja lá mais. Daniel 9:25. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias, o ungido?
Nós vamos falar novamente. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o ungido. Messias, ungido é semelhante, é a mesma coisa. Diz o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras de reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja que ele separou aqui, 7 com 62. E você já vai entender. Quando vai, então? Quando é o final desse período? Daqui, é no batismo de Jesus, quando ele é ungido. Porque ele estava nascido, mas agora ele se apresenta como Messias. Agora eu vou trabalhar. Então, esta é a ocasião especial que ele recebe, então, a unção. Diz lá em Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se a voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Portanto, o Messias surgiu, foi ungido. Eu estou aqui tendo uma data, novamente. Eu tinha uma primeira data, agora tem uma data que encerra. E aqui você vê em Atos 10, 38, falando que Jesus era ungido. Em Lucas 4, 18, que o Espírito do Senhor está sempre sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aí nós temos a unção, aquele que foi escolhido e que eu vou tendo uma data. Você percebeu, então, que nós temos a saída de Jerusalém e nós temos não é um fim, mas um pedaço dessa história toda aonde Jesus é batizado. Ok? Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída, dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. As coisas não são tão boas assim. 7 semanas vezes 7 dias dá 49 dias. Portanto, nós temos 49 anos. 62 semanas vezes 7 dias são 434 dias. Portanto, profeticamente, 434 anos. Somando os dois, vai dar 483 anos. Como eu comecei em 457, que é o ano que Artaxerxes disse que eles podiam sair para reconstruir Jerusalém, é a ordem que estava na profecia. Como diz isso? Eu fico aqui. Eu somo 7 semanas, que é 49 anos. O que aconteceu nesses 49 anos? É o tempo empregado para a reconstrução lá do templo. Eles gastaram 49 anos. Aí você fala, quanto tempo? Mas é claro que é demorado. Era muito caro, era muito grande, era muito difícil de ser feito. Levaram muitos anos. Isso é normal das construções antigas, levar muitos anos. Então, a profecia já previa até o dia da inauguração do templo. 49 anos depois. E aí, depois disso, 69 aqui, eu vou chegar. Então, 408 a.C. foi feita a inauguração do templo. E no dia 27 encerra esta primeira parte, no ano 27 depois de Cristo, aonde Jesus é batizado em outono de 27. Então vamos lá. Depois das 62 semanas será morto, cortado, ungido, e já não estará entre ele para firmar aliança com muitos, e por uma semana, presta atenção, na metade da semana. Lembra? Faltou uma semana de toda a história que a gente contou. De 490. Faltou uma semana. Na metade fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Quando é a metade? Aliança por uma semana. 7 dias, 7 anos. Então, se eu começar essa última semana a partir do ano 27, onde Jesus foi batizado, você vai chegar aqui 3 anos e meio. 3 anos e meio depois, o ministério de Cristo na terra se encerra com a morte dele na cruz. Na metade. Certinho, ela vai fechando. E 3 anos e meio depois, fecha os 490 anos, que vai dar no ano 34. Então, 31 será morto ungido. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário, lembra disso? Se você não lembra da Bíblia, você lembra de algum filme que passou por aí. Que Jesus morre na cruz,
e o véu do santuário é rasgado, de cima para baixo, para não dizer que ninguém veio de baixo para cima e rasgou. Foi o anjo de Deus que foi dado a ordem, ele foi lá e rasgou o santuário, e rasgou. Deixa eu voltar. E as duas partes, de alto a baixo, foi rasgado. Como se dissesse, santuário não tem necessidade mais, esse aqui da terra. Por que não? Porque Cristo já morreu por nós na cruz. Por isso, irmãos, nós não fazemos mais sacrifícios de animais. Jesus já morreu por nós. Compreendeu? Já encerrou. Não tem mais sacrifício, nenhum sacrifício. Apenas Jesus por nós. Até então havia necessidade. O próprio Jesus participou de cerimônias de sacrifício de animais. Quando ele vai lá e açoita, bate nos que estavam vendendo ali na porta do templo. Motivos que não dá para explicar hoje, que demora. Os motivos eram bem nesse assunto de santuário mesmo. Ele estava vendo os animais sendo sacrificados ali. Mas agora não precisa mais. O Messias cumpre a profecia. Então, olha lá. Você tem aqui 408 a reconstrução do templo. Em 27, Jesus é batizado. Tem uma semana aqui para frente ainda. Cristo é morto na primavera. Então, vou chegar no ano 34 para uma semana a mais. E apredejaram Estevão. E ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não nos impute esse pecado, como está com essas palavras, adormeceu. Você encontra aqui uma palavra, olha, adormeceu quer dizer morreu. Você já pode usar sobre morte por aí com o povo, que a morte é um sono. Você vai encontrar também aqui, que Estevão é morto, e aí esses dias alguém me perguntou, pastor, será que essas coisas todas que acontecem no mundo, o povo judeu não vai ser levantado, que alguns dizem, acabou para eles. Eles podem até se converter, mas eles vão ter que aceitar a Cristo. Mas como povo judeu, aqui, com a morte de Estevão, acabou tudo. Profeticamente, deixaram de ser o povo de Deus. Então lembra que a gente leu agora há pouco? Quanto tempo está reservado para o teu povo? 490 anos, resumindo, falando direto. Até ali, eles estavam com o povo de Deus. A partir da morte de Cristo, desculpe, não é de Cristo não, de Estevão, no encerramento da profecia, a partir dali, que a gente já entende que com Cristo morrendo, eles também já tinham negado plenamente, mas aqui, por exemplo, Paulo, quando percebeu que estava errado, Paulo, em seguida, aceita Cristo, se torna cristão, como judeu, já não tinha mais condições para ele. Mas como cristão, sim. Então, aqui a profecia se cumpre. E ela vai terminar, então, bem certinho, começando em 457. O que aconteceu em 457? O povo sai para a reconstrução do templo. 49 anos depois, eles constroem o templo. Completando aqui os 434 anos que faltavam, Jesus é batizado. Mais meia semana, Jesus é crucificado. Mais meia semana, Estevão é morto. Fechou essa primeira parte da profecia. Aí, você vai ver lá em Daniel 9:24, o que deveria acontecer no final das 70 semanas, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Como assim? Mas o santuário ficou fora da história. É que agora está se falando plenamente do santuário lá no céu, ok? Então olha só, cessar a transgressão, os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias. Não seriam então por mais tempo seu povo particular escolhido. Eles continuam sendo o povo de Deus, não deixaram de ser, mas não como judeu. Eles são o povo de Deus como ser humano, como criatura de Deus. Todos podem buscar a Deus, mas já não tem mais uma profecia específica para eles. Nenhuma, irmãos. Agora a profecia está para todos os que querem seguir a Deus. E eles também estão nessa lista, mas é para todos. Não exclusivamente para eles como eles estavam vivendo ali. Aqui os textos está escrito errado, mas é Hebreus 9:26, diz dar fim aos pecados. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo morto, ele se sacrifica, ele permite ser morto, ele é o Cordeiro que nos dá a salvação. Romanos 5, verso 1. Trazer a justiça eterna. A justiça de Cristo que pode fazer expiação pelo pecado e que, pela fé,
pode ser imputada ao crente penitente. Ungir o Santo dos Santos deve referir-se à unção do santuário celestial, lá no céu, quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não o homem. Então, quando Jesus veio aqui à terra, ele era o Cordeiro. Quando ele morre, e define-se agora o fim dessa história toda com a morte de Estevão, ele entra no santuário para ser nosso sacerdote. Nosso sacerdote. Ele faz a primeira parte. Você lembra que o templo era dividido em pátio, santo, santíssimo. O pátio é Jesus morrendo na cruz. O santo, ele sobe para o santuário para seguir a função do sacerdote. Isso continua e eu já continuo falando. Então, nós temos aqui, todos esses cálculos vão chegar em 34 depois de Cristo. Bem certinho aqui. Então, quantos anos faltam para terminar as 2.300 tardes e manhãs? Aí ficou fácil. 1.810 anos. E aí que os nossos pioneiros cometeram um erro. Eles fizeram a conta, chegaram na primeira parte e disseram o seguinte: é só fazer a conta. Faz aqui certinho, desde a saída lá do povo, soma 2.300 tardes de manhãs, eu tenho a confirmação, porque eu vi as coisas acontecendo conforme a profecia vai dando, assim eu tenho certeza que é essa data, que não é 2.300 dias, como alguns estão dizendo por aí, ensinam que é alguma perseguição, sei lá o que inventam, não é 2.300 anos mesmo, e sei que vai encerrar ali em 1844, sei disso. A obra do juízo deveria começar a purificação do santuário celestial. Ou seja, eles achavam que Jesus estava vindo, mas na verdade não era isso. Era Jesus entrando no lugar santíssimo. De sacerdote no céu, ele passa a ser sumo sacerdote. Conseguiu entender? Está difícil, né? Muita informação. Mas eu tenho que ir falando para vocês. Olha lá, Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você só precisa gravar nessa mensagem. O santuário que estamos falando está lá no céu. Ok? Está lá no céu. Cristo está lá no céu como nosso sumo sacerdote. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, Deus, por meio do seu não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 1844, o que aconteceu? Cristo passou do lugar santo para o santíssimo santuário celestial, para iniciar a purificação, o juízo investigativo. Irmãos, você já viu algumas gravuras? Semelhante a essa que está ali, ó, tá vendo a gravura? Uma pessoa está ali, Cristo está lá e estamos em julgamento. Nós já estamos no julgamento. Que alguns imaginam, um dia eu vou lá falar com Deus no céu. Você já está em julgamento. Cada ato nosso, cada decisão nossa, cada escolher a Deus ou não escolher a Deus já está em julgamento. Porque nesta data, 22 de outubro de 1844, foi feito o juízo. Ou seja, Deus já sabia de todos do passado quem vai morar com ele no céu. E aí, por que nós ainda não está julgado? Porque nós estamos vivos ainda. Nós podemos afastarmos de Deus, como podemos nos aproximarmos de Deus. Nós estamos no processo de julgamento. Quando alguém morre, Deus já sabe se ele vai ou não morar com ele eternamente. Está lá na sepultura, como diz Estevão, adormecido. Mas já se sabe, o juízo já está acontecendo. Nós já estamos nesse processo. Então, nós precisamos de uma data agora. E como é que eles chegaram? A purificação do santuário terrestre, o dia da expiação, o Yom Kippur, dia do juízo, o qual o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo. Era o 10º dia do 7º mês, que em 1844 caiu no dia 22 de outubro. Entendeu? Daqui que eles acharam a data do dia do mês. E aqui eu trago a informação para você. Este dia era o dia do juízo, o dia do julgamento. E aí se define a vida de cada pessoa. Profeticamente, o mundo já está em julgamento. Todos nós, inclusive.
Abra comigo a Bíblia, em Apocalipse capítulo 10, por favor. Quero ler direto na Bíblia isso com você. Apocalipse capítulo 10. Verso 8 em diante. Apocalipse 10, verso 8 em diante. Esse aqui é João agora, outro profeta. Ele fala aqui a profecia do livrinho pequeno. E diz: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livrinho é esse, irmãos? É o livro de Daniel. É um livrinho que diz mais: e foi, pois, o anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente, e ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Por quê? Porque quando você comer esse livrinho, você vai sentir gostoso, como se dissesse: eu descobri quando Jesus vai voltar. Mas quando Jesus não voltou, ele se tornou amargo. Diz o verso 10, tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e a minha boca era doce como mel, e quando, porém, o comi no meu estômago, ficou amargo. Verso 11, então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, quando Guilherme Miller, ele não é o único, mas Guilherme Miller é aquele que ficou famoso, porque muitos estudaram a Bíblia nesse assunto, inclusive aqui na América do Sul, no Chile, tinha gente estudando a mesma coisa, na Europa, na Ásia, em diversos lugares, a mesma coisa. Mas Guilherme Miller estudou, e dizendo que deu a data da volta de Jesus, ele próprio não foi o que disse o dia, mas ele deu o período, ele cria demais naquilo. E aí você fala: mas por que ele fez isso? Porque era uma profecia também, de Apocalipse 10, que isso deveria acontecer na história. E aconteceu, e aí você fica contente por o seguinte: Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não só, ela estuda 2.300 tardes e manhãs e compreende que Jesus está para voltar, mas também ela se fecha, ela bate em uma profecia. Pensou uma profecia só para a tua igreja? É ruim a profecia, porque Jesus não voltou, mas é boa, porque nós estamos como povo citados na Bíblia. O povo de Deus lembrado ali. Viu outro anjo voando pelo meio do céu e tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam-se sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, diz Apocalipse 14, versos 6 e 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai a Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Jesus passou a ser crido que ele voltaria em 1844. Não veio. A gente chama de dia da decepção. Que tristeza. Houve quem vendeu suas propriedades, suas casas, pediu demissão de emprego, porque aplicou todo o dinheiro na pregação da volta de Jesus, porque entendia que ele voltaria naquele dia. Ele não voltou. É uma decepção. Mas por outro lado, é uma profecia que se cumpre. E hoje, quando você estuda a Bíblia, sabe que profecia falta para Jesus voltar? Somente pregar a palavra. Todas já se cumpriram. E quem é o povo de Deus para pregar esta palavra? Quem conhece. Quem conhece? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu e você, meu irmão. Nós somos os grandes pregadores e que nós vamos anunciar Jesus. E às vezes você não presta atenção, a palavra adventista quer dizer advento. Há de vir. Jesus há de vir. E aí a pergunta é, ele virá em que data? Não temos ideia. Nós não temos ideia. O erro que cometeram no passado foi profético. Eles errariam. Deus já sabia disso. Deus já preveu isso. Nós não podemos errar. Outro dia alguém disse: eu sei o dia. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas o mês e o ano eu sei. Não, nós não sabemos. Mas nós temos uma informação. Em breve. Em breve ele virá. Eu quero que você entenda que o breve de Deus não é tão breve quanto o nosso breve. Porque o breve dele era lá para Daniel. E até agora nós estamos em 2016, ainda não voltou, mas não importa. O que Deus quer é que eu e vocês tenham uma vida pronta, que em breve ele chega, porque nós já estamos no julgamento. Nós já estamos no julgamento, Deus já está vendo a nossa vida. E esse Deus amoroso, Jesus, está vindo nas alturas do céu. E ele vem para nos buscar.
Hoje estudamos na lição falando sobre sofrimento, sobre tristezas. Vai acabar tudo isto. Não haverá morte, nem tristeza, nem lágrimas, nenhum tipo de angústia. Apenas alegria. E breve, muito breve, nós estaremos vivendo com Jesus Cristo, com o nosso Criador na Canaã Celestial. Então, meu irmão, leia bastante a Bíblia. Estude muito a lição da Escola Sabatina. Aprenda. Desenvolva você mesmo para que você consiga levar esta informação a outras pessoas. Eu quero ter na minha mão aqui uma lição da Escola Sabatina, a primeira escrita em português. Essa não é a original, é uma réplica. Até o envelhecimento dela é réplica. Mas uma lição que ensina a Bíblia. Você tem a tua lição. E com o teu conhecimento não é para se guardar, é para se espalhar. Jesus está voltando. Uma profecia só falta. Mateus 24:14. E o evangelho será pregado em todo o mundo. E sabe, se é gostoso de ver que em Daniel 10, a nossa igreja faz parte de uma profecia, pensa você pessoalmente fazendo parte de uma profecia. Faça cumprir essa profecia em tua vida. Deixa Deus agir. Jesus está voltando. Deus nos abençoe. Amado Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas mensagens da Bíblia que o Senhor nos concede. Obrigado porque nós conseguimos compreender as profecias que o Senhor separou para o teu povo. Sabemos que Jesus está voltando. Eu quero lhe pedir, Senhor, peço porque sabemos que não somos perfeitos, somos falhos, pecadores. Eu peço que o Senhor nos ajude, através do sangue de Cristo, para nos perdoar, através do Espírito Santo, para nos orientar, aqui nessa caminhada, até o dia da volta de Jesus, possamos estar nos preparando, Senhor. Possamos estar também ajudando outros a estarem se preparando. Que esta igreja seja uma fonte de luz para muitas pessoas e que daqui nós possamos apresentar a Jesus, apresentar a grande esperança de nos encontrarmos com o nosso Cristo Salvador. Hoje, continuamos cultuando a Ti nas horas desse sábado. Aceita a nossa adoração, esteja conosco, nos acompanhando. Leva-nos para nossas casas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.